Fala aí, galera da geral! Belezeira? Como é que você está, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha? Tudo certo aí? Relax, organizado, prontinho para mais uma aula com a sua caixinha de ferramentas aí do lado? Conta pro Ganso. Fala aí, amiguinho. Falou? Falou comigo? Ouvi. Eu sei que você está pronto. Eu sei que você está aí maravilhosamente encaixado para voltar a trilhar aquele caminho tortuoso, mas certeiro. Esqueci o que ia falar, mas beleza. Rumo à universidade. Belezinha? Hoje, galera, dando continuidade na parte de termometria, nós vamos estudar a dilatação térmica dos corpos, sólidos e líquidos. Veja bem, amiguinho, a dilatação é um efeito da mudança da temperatura do corpo. Quando a gente aquece um corpo, o nível de agitação das moléculas aumenta. Qual é a consequência disso macroscopicamente? A gente mede uma dilatação. Em geral, quando os corpos aquecem, eles dilatam, eles aumentam a sua dimensão. Quando a gente resfria o corpo, diminuindo o nível de agitação das moléculas, esse corpo diminui as suas dimensões. Então, em geral, um corpo resfriado, um corpo que é resfriado, ele diminui as suas dimensões, sacou? Essas dimensões variando, a gente pode particularizar dependendo do caso. Então, quando a gente pensa em um corpo que é tipo uma barra, o seu comprimento é muito maior que as outras dimensões, a gente trata linearmente. Quando a gente trata a dilatação linear, pessoal, a dilatação linear, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Delta L, variação do comprimento, é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Quem que é o L0, pessoal? L0 é o comprimento inicial dessa barra, desse corpo comprido. Quem que é o alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Tá? Esse é o linear. E delta θ é a variação da temperatura. Então, o que acontece? Essa variação do comprimento depende basicamente dessas três variáveis. Do comprimento inicial, do material com que esse corpo é feito e da variação da temperatura. Quando a gente não puder caracterizar linearmente, a gente pode pensar na dilatação superficial, que aí é a dilatação da área, tá? Da superfície. Então a variação da área é igual à área inicial, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes delta θ. Esse beta, galera, anota aí, fofinho, é 2 vezes alfa, beleza? No sistema internacional, o delta L e o L são dados em metros, o alfa é graus Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1, e delta θ ou em graus Celsius ou em Kelvin, tá? Aqui seria metro quadrado, no caso da área, e quando a gente não puder particularizar, a gente pensa na dilatação volumétrica. A rigor, todos os corpos dilatam volumetricamente. A gente pode particularizar essa parada, mas nem sempre é possível. Aí a gente trata volumetricamente. Então, ΔV é igual a V0, vezes o gama, que é essa letrinha aqui, parece um peixinho indo para o inferno, vezes o delta θ. Beleza? Variação da temperatura. Sendo que o gama é igual a 3 vezes alfa. Sacou? Então essas são as três formas de dilatação. No caso da dilatação de líquidos, volumétrica de líquidos, a gente tem que tomar cuidado porque esse recipiente, ele pode dilatar também. Beleza? Como os líquidos em geral dilatam mais do que os sólidos, pode acontecer de extravasar, de transbordar. Quando a gente diz essa parada da dilatação do líquido e ele transborda, quer dizer que o ΔV real, a variação real do volume do líquido, vai ser a variação do recipiente mais o que a gente denomina variação do volume aparente.
Essa parte que a gente chama de volume aparente é aquela parte que extravasou, que transbordou do recipiente. Aparentemente foi aquilo que o líquido dilatou, mas você tem que levar em conta a dilatação do recipiente. Em muitos problemas, pessoal, essa dilatação do recipiente, ela é desprezada, tá? Mas isso vai ser dado indícios, vão ser dados indícios no próprio problema para você chegar nessa conclusão. Fechou? Então vamos lá. Primeiro exercício, pessoal, esse é foda, hein? Primeiro exercício. O relé térmico é um dispositivo responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias. A mais comum é o sobreaquecimento do motor elétrico. Então a gente vai ter aí um dispositivo, pessoal, que é um dispositivo de proteção de aparelhos elétricos. Beleza? Você está vendo a figura aí, ó. Esse aí é o esquema que a gente vai usar, ok? Uma proposta de relé térmico consiste em duas barras de latão, uma vertical, que no caso tem 20 milímetros de comprimento inicial, certo? E outra horizontal, que no caso aqui nós temos 90 milímetros mais 10 milímetros. Observe que está tudo em milímetro, então eu não vou precisar me preocupar com a unidade de comprimento, beleza? E acoplados conforme a figura a seguir. A montagem está inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, essa é a temperatura inicial. A barra horizontal toca o contato A, então você tem aqui, ó, a barra tocando o contato A. E o sistema é articulado nos dois pontos, nos pontos E, F e G. Então tá ali, ó, E, F e G são os pontos, observe ali, ó, E, F e G. Procura aí a parada que você vai achar no desenho. A separação entre os contatos A e B é de 0,25 milímetros. Então existe uma separação ali de 0,25 milímetros. Determine a temperatura da barra vertical, temperatura final da barra vertical, para que a barra horizontal encoste no contato B. Então veja bem, pessoal, esse exercício ele é muito legal, porque o que acontece? A gente vai precisar da matemática de trigonometria, lá da parte de geometria, na verdade, geometria plana, para conseguir responder essa parada. Então aqui é o seguinte, ó, essa barra aqui, ela dá o contato elétrico. Quando aquece, essa barra vertical vai empurrar a barra horizontal até chegar no contato B. Aí a gente tem o bagulho funcionando. Então desse lado aqui, ó, vai ter uma variação de comprimento de 0,25 milímetros. Se essa barra tivesse exatamente sobre essa daqui, seria 0,25 ΔL. Mas não é. Esse negócio vai empurrar a barra por aqui. Então olha só o que eu vou fazer. Quando esse EF aqui, quando essa barra na vertical empurra, a gente vai ter um deslocamentozinho aqui dessa barra horizontal. Olha só qual que é a jogada. Aqui está o ponto G, beleza? Inicialmente, eu vou chamar a barra aqui, ó, de AG, beleza? Essa barra empurrando vai fazer com que essa barra fique assim, né, ó, assim. Aqui assim, AB. Então essa barra, ela dilatou esse tantinho aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de F, beleza? Esse ponto F, ele vai chegar aqui, certo? Esse daqui é o ΔL da barra que eu preciso saber, ó, ΔL. E aqui, ó, é 0,25 milímetros. Belezeira? Tudo bem? Então olha só que fofo. Olha só que fofo. A gente vai ter que usar aqui uma semelhança de triângulos para resolver essa parada. Certo? Uma semelhança de triângulos para resolver essa parada. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui, nós temos quanto? Nós temos 90 e 10 milímetros. 90 milímetros e 10 milímetros. Beleza? E aí eu vou fazer a semelhança, ó.
esse lado aqui, ΔL, dividido por 10, é igual a esse lado do triângulo maior, 0,25, dividido por esse lado aqui, que é 100. Beleza? Sacaram a jogada? Então, ó, base dividido por esse, depois no triângulo grande, isso dividido por isso. Sacou? Então, ó, o ΔL de verdade dessa barra vertical vai ser 0,025 milímetros. 0,025 milímetros. Esse é o ΔL. Ok? Aqui, ó, ele não te deu, mas ele deveria ter te dado, e eu vou pesquisar aqui, quanto que é o coeficiente de dilatação do latão. Velho, sem o coeficiente de dilatação do latão, a gente vai rodar. Então eu vou pegar aqui, ó, o coeficiente de dilatação do latão, vou pegar ele aqui e vou te falar quanto que vale. O coeficiente de dilatação da onde? Do latão. Lá onde? No tão. Belezeira? Lá, que lixo. Esse coeficiente de dilatação do latão é 20 vezes 10 a menos 6. Esse coeficiente é 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Certo? Aí a gente vai ver qual que é a variação de temperatura pegando essa expressão da dilatação linear. Então, ó, o ΔL é o L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Tá? Quanto que a barra lá tem que dilatar para fazer essa tarefa? 0,025. 0,025. Qual é o comprimento inicial dessa barra antes de aquecer? 20 milímetros. Então tá aqui, 20 milímetros. Qual é o coeficiente de dilatação do latão? 20 vezes 10 a menos 6. Percebe que se o Ganso não tivesse pesquisado ali, a gente ia rodar, porque nesse problema o cara não deu o coeficiente de dilatação. Possivelmente na prova o cara já deve ter dado os dados, tudo no começo da prova exato. Tá? Mas faltou esse dadinho aí nesse probleminho. E a variação da temperatura será ΔF final menos a inicial, que é 25. Então o Ganso já vai fazer essa conta louca aqui, ó, dessa maneira, ó. Eu vou pegar isso daqui e passar dividindo. Então, ó, ponto 0,25 dividido por 20 vezes 20 com o expoente menos 6, tá? Multiplica, divide, vai dar 62,5. 62,5 é igual a ΔF menos 25. Certo? Olha lá, ΔF menos 25. Se eu passar o 25 somando para o lado de lá, inverter para ficar bonitinho, vai dar 82,5 graus Celsius. Então essa seria a temperatura que a gente deveria aquecer ali a barrinha vertical para ela dilatar e executar a tarefa que o relé tem que executar. Fechou? Então aqui a gente tem uma semelhança de triângulos, coisa lá da matemática, que a gente sempre precisa da ferramenta matemática, e a aplicação da dilatação linear. Ganso, por que você usa a dilatação linear? Ora, galera, a dilatação do comprimento é o que importa pra gente nesse caso. Então, as outras eu posso desencanar. Eu peguei a dilatação linear. E dica, a dilatação linear é a dilatação que mais cai. É a que mais é cobrada nos vestibulares. Por isso que o Ganso já fez uma de dilatação linear. Fechou? E agora, pessoal, eu vou fazer o segundo exercício, que é de extrema importância, que é o exercício sobre a dilatação anômala da água. O que significa a palavra anômala? Anômala significa fora do normal. Então, numa determinada faixa de temperatura, que é entre 0 e 4 graus Celsius, a água dilata de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Em geral, quando você aquece um corpo, ele dilata, ele aumenta as suas dimensões. E quando você esfria o corpo, ele contrai. Na água, quando você aquece de 0 até 4, ao invés dela dilatar, ela contrai. A água ocupa o seu volume mínimo a 4 graus Celsius e aí a sua densidade é máxima, certo? E quando você esfria a água de 4 até para 0, ela vai dilatando. Tanto é que quando congela, o gelo
dilata ainda mais. Possivelmente você já passou por essa experiência aí na tua vida. Você colocou uma garrafa de água, de refrigerante, alguma coisa muito cheia dentro do congelador e estourou a garrafa. Isso acontece porque a água sofre essa dilatação fora do normal. Essa dilatação que a gente chama de dilatação anômala. E eu vou fazer um exercício sobre isso agora, sobre a dilatação anômala da água. Então dá uma olhada aí nesse enunciado. Olha só. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, respectivamente pela linha contínua, que é para a água, e pela linha tracejada, que está relacionada ao recipiente. Então, se você observar aí, ó, ali a gente tem o limite 4 graus, certo? Aí você tem a linha cheia, que representa a dilatação e contração da água, e a linha pontilhada, que representa a dilatação do recipiente. Dá uma olhadinha aí que bonito, tá? Estudantes analisando os dados apresentados no gráfico e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Então, moçada, eu vou falar as previsões aqui e a gente vai analisar o gráfico aqui. Eu fiz ele toscamente aqui, só para a gente sacar qual que é a manha. Olha só que bonito. O recipiente e a água estão no mesmo volume apenas a 4 graus, tá? Se você esfria o recipiente e a água, o recipiente contrai e a água dilata, vai transbordar. Sempre que, nesse caso, né, esfriando aqui, a gente vai ter uma dilatação da água e uma contração do recipiente. Então, o recipiente diminui de volume e a água aumenta. Vai cair água para fora, vai transbordar. Quando a gente aquece a partir de 4 graus, ambos vão dilatar. Mas observe que o recipiente, ele aumenta o seu volume menos do que a água. Então, vai rolar também de, aumentando a temperatura, extravasar a água. Vai cair água para fora também. Então, não vai transbordar apenas quando tiver a 4 graus Celsius. Aquecendo ou esfriando, devido à dilatação anômala da água, nós vamos ter o transbordamento. Porque a água vai dilatar mais do que o recipiente quando aquecida. E quando resfriada, ela dilata e o recipiente contrai. Olha que louco. Então, das afirmativas que a gente tem aqui, ó, a primeira. O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento de água, né? Derramamento de água, quando tudo estiver a 4 graus Celsius. Então, essa daqui é verdadeiro, 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 lá, 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 lá. Essa tá certa. Item B. A água transbordará apenas se sua temperatura do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius. Quando ele diz apenas acima, tá errado. Porque ao esfriar também vai transbordar. Então essa segunda afirmativa é Falciane, Falciane, Falciane. E a terceira afirmativa, fofinhos, a terceira afirmativa. A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius. Então, galera, é o que o Ganso comentou agora há pouco. Aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura a partir dos 4 graus Celsius, que é onde a água ocupa seu menor volume, vai transbordar. Porque ao aquecer, o recipiente dilata, mas a água dilata mais. Ao esfriar, o recipiente contrai e a água dilata, porque ela tem um comportamento anômalo nessa faixa de temperatura. Fechou? Então, aqui vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro. VFV. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Então, pessoal, essa é a aula de dilatação térmica dos corpos sólidos e líquidos. A gente tem as expressõezinhas que eu tenho certeza que você marcou aí na sua caixinha de ferramentas e
pegue os exercícios que o Gancinho deixou ali na descrição, pega ali os exercícios para você fazer abaixo e estudar e construir ali a sua estradinha rumo à universidade, galera. Valeu? Até a próxima, irmãozinho. Bora lá, tamo junto, irmão. Vamos lá, você aqui, eu ali, eu aqui, você ali, aí, você lá, rumo à universidade. Valeu? Até a próxima.